Um dia feliz, às vezes, é muito raro. Isso é um verso de uma música do Jota Quest, chamada Fácil. Às vezes você tem essa impressão também, ou quase sempre, eu tenho quase sempre a impressão de que ter um dia feliz, um dia em paz, um dia que não ocorre contingências e imprevistos é raro. Não é só você não. Eu sinto isso e acredito que a grande maioria das pessoas passa por isso. Porque viver é dolorido. Já dizia Schopenhauer. Viver, né, a vida é dor e sofrimento. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe algo que pode fazer com que você leve essa vida de uma maneira não mais fácil, mas que você consiga lidar com mais facilidade e conseguir, em todos os momentos, encontrar uma certa felicidade. Sabe o que é isso? É a filosofia. Isso mesmo, a filosofia, ela não vai acabar com o seu sofrimento, mas ela vai transformar esse sofrimento em combustível. E ela pode, sim, fazer com que você lide melhor com a vida e com as dores da vida. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre isso. E se você se interessa por esse assunto, já me segue aqui no canal, já curte esse vídeo, dá um like, já compartilha com aquela pessoa que também tem essas dores, quase todo mundo, e fica aqui comigo que a gente vai refletir um pouquinho sobre o sentido da vida. A filosofia, ela não vai te responder nada. Pelo contrário, a filosofia, ela nasce exatamente dos questionamentos. E uma frase, né, uma pergunta que é muito recorrente é: por que eu estou aqui? Qual é a razão de existir? Por que a gente vive? Por que estamos nesse mundo? Dentre tantas outras perguntas que deve ter na sua cabeça. O que é a liberdade? O que é a morte? Mas a filosofia, ela não vai te responder exatamente isso. Por milênios, os homens, né, os seres humanos fazem essa pergunta, mas não existe uma resposta pronta. Mas essa pergunta faz com que a gente reflita sobre a nossa existência e transforme isso em projetos e combustíveis para a gente seguir. Porque viver dói. E eu acredito que uma das maiores angústias da vida é porque a gente sabe que é finito. Nós sabemos que um dia a gente vai morrer. Diferente dos animais, já perceberam como os animais, eles não se preocupam, eles vivem o momento? Você vê um bichano, ele está sempre tomando banho, ou ele está sempre, se ele vai comer, ele curte o que ele está comendo. Os animais, eles só se preocupam com a sobrevivência em relação, principalmente, à subsistência, a comer, mas eles estão o tempo todo curtindo aquele momento. Nós, seres humanos, não conseguimos viver prontamente os momentos que a gente tem, o agora, né? Porque a vida é agora. Eu acredito que é por causa de uma diferença, embora existam estudos sobre isso. Os animais, eles não têm consciência da morte. Dizem que alguns animais fazem luto, como os elefantes, né? Que eles sentem a morte, mas eles não têm essa consciência como nós. Nós sabemos que vamos morrer, nós sabemos que somos finitos. Então a gente vive carregando esse peso, né, da finitude e não querendo, né? Porque as pessoas reclamam da vida, né? Todo mundo reclama um pouco da vida, mas ninguém quer morrer, né? Se perguntar, a vida está ruim, mas ninguém quer morrer. Então a gente vive, né, se equilibrando nesse peso, carregando esse peso dessa consciência de saber que um dia a nossa vida vai acabar, mas a gente precisa continuar enquanto está aqui. Então, uma das maiores angústias do ser humano é exatamente essa consciência
né? Ter consciência de algumas coisas é dolorido. A verdade dói, né? Como as pessoas dizem. Então, ser consciente também pode ser dolorido. Mas eu acredito que quando a gente tem consciência das coisas, é um primeiro passo também para a gente aprender a lidar com isso. E a filosofia ela nos ensina e nos ajuda com isso. Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Para Sócrates, é através do nosso pensamento e da nossa reflexão que a gente encontra consciência e respostas para a vida. Nietzsche já dizia que a gente precisa abraçar o caos e enxergar algum sentido nele, encarar a vida como uma festa sempre, sempre vivendo o agora. Para Camus, a vida é um absurdo, e esse absurdo da vida é um ato de rebeldia, quando a gente escolhe seguir a vida. Nenhum deles tinha uma resposta pronta, mas, às vezes, isso já é o suficiente. A gente parar para pensar sobre isso já é suficiente. A filosofia, ela não é para ficar dentro dos livros. Todos esses filósofos, esses homens, eles pensaram sobre a vida para nos trazer a reflexão deles. E com essa reflexão, a gente colocar em prática na nossa vida. Colocar em prática como? Quando você para questionar o que está ao seu redor, quando você para e questiona as coisas que os outros falam para você e não recebe prontamente e aceita da maneira como veio. Quando você não reage antes de pensar. Quando você para de se julgar. Quando você passa a se olhar para dentro, a olhar para dentro de você mesmo e refletir sobre o seu comportamento e as suas atitudes. Isso já vai fazer uma grande diferença na sua vida. Comece a fazer isso e você vai ver que você vai aprender a lidar muito melhor com a contingência, com os imprevistos, com as coisas que acontecem lá fora. E vai aprender a olhar o outro também de uma maneira diferente. Porque quando a gente começa a se olhar, a nossa visão sobre o outro muda também. É nisso que a filosofia vem nos ajudar. Vem ajudar no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Eu sei que conhecer a filosofia é conhecer também a verdade de muitas coisas. E ter consciência sobre as coisas, muitas vezes é um fardo. A gente começa a olhar tudo com consciência e a saber que todas as coisas que a gente aprendeu até hoje têm um fundo lá de interesse, de poder. Isso pode ser um fardo, mas isso também é um presente. Ter consciência das coisas é fazer com que a gente transforme essa dor em combustível. A consciência, ela faz com que a gente aprenda a lidar melhor com as coisas que acontecem com a gente. E a gente começa a enxergar o mundo por uma outra perspectiva. A filosofia, ela não cura sofrimento. Ela faz você atravessá-lo com mais naturalidade. Porque sentir é ser humano. Sentir dor, sentir alegria, isso é ser humano. E na vida nem tudo precisa fazer sentido. A gente vai morrer sem encontrar as respostas de tudo. A filosofia não veio para te curar, mas veio para te fazer olhar a vida de frente. Porque a gente precisa aprender a lidar com a existência. E lidar com a existência é viver o agora. O presente é a única coisa que a gente tem. E é encarar a vida não como uma prisão, mas como um abrigo. Porque viver é um presente e é um abrigo. Mas é o que nós temos agora. Se essa reflexão fez sentido para você, fica comigo, me segue, curte esse vídeo. Todo domingo às 19 horas tem vídeo novo aqui no canal. Faz parte lá da minha comunidade, faça as perguntas que você quiser, que a gente está aqui para responder. Um beijo no coração.